todos, porque ali fora, de manhã cedo, falámos de muitas coisas, contámos histórias e eu tomei a liberdade de usar aqui uma outra palavra espanhola, Sim. sem saber que nos íamos encontrar tão cedo lá fora e iríamos quebrar a formalidade que, porventura, o evento, como agora se diz, deste tipo poderia impor. Eu sou jornalista na rádio, não sou um contador de histórias. Muitas vezes contei histórias na rádio, muitas vezes roubadas a outros, porque comigo levava um gravador e isso me permitia apanhá-las da beira dos caminhos onde me cruzava com pessoas fabulosas. Eu trago um texto escrito e depois fico disponível para conversarmos. Este texto escrito resulta de alguma coisa que tu disseste aqui agora e como que, sem eu saber, justificaste a minha opção. Disseste, o importante é a palavra. Disseste há 10 minutos. O importante é a palavra. Eu ouvi aqui, para falar na festa dos ofícios do narrar, tomando como razoável a ideia de que eu sou um narrador de alguma coisa dos dias corridos em que vivemos, com a pressão da agenda mediática muito forte lá em cima, com muitas notícias a que não posso escapar, da atividade política, da vida internacional, do que quer que seja, ainda persigo, mesmo agora nos últimos tempos amarrado a um formato mais noticioso, persigo essa ideia de contar histórias. Sempre que possível, aconchegar àquilo que é o meu material de trabalho, a minha função do dia, a possibilidade de uma história. Essa possibilidade, ainda que seja só isso, uma possibilidade. Mas, ainda que depois de estar muito descontraído eu possa eventualmente ser um razoável contador de histórias, sempre tive muito medo, primeiro, do ridículo, de tropeçar na minha própria tremideira inicial e depois em alguma coisa que é a maior velocidade do modo como conto uma coisa em relação à velocidade mais lenta, do modo como a penso, porque penso já tosco, já sou um tipo antigo e tomado pelo sono muitas vezes, e falo mais depressa do que penso e isso dá sempre problemas, arranja sempre problemas, encruzilhadas tramadas, das quais escapamos com maior dificuldade. Então defendo muito com a coisa escrita, porque isso me permite outra possibilidade, e para mim muito importante ao longo da longa vida de trabalho na rádio que levo já. Permite-me uma possibilidade de saborear as palavras, de tentar que elas casem harmoniosamente, que não sejam esquinadas, que elas possam estabelecer mais curva do que esquina, que sejam moldáveis, não que eu as queira domar, muitas delas são indomáveis, serão eternamente indomáveis, mas porque o jogo das sonoridades que elas às vezes permitem, se tivermos essa paciência e também alguma arte, permitirá que elas cheguem ao destinatário desafiando a que entre num jogo. Se eu disser apenas alguma coisa que está num parágrafo de um jornal, o ouvinte da rádio perceberá que eu estou a ler um parágrafo de um jornal. Se eu criar jogos de possibilidades surpreendentes pelo próprio encosto das palavras, o ouvinte percebe que eu estou a puxar para cima uma fasquia, ainda que possa estar a puxá-lo de uma forma utilidade. Escrevi, pois, um texto de partida. Aqui estamos, celebrando as histórias e as palavras com que elas são tecidas numa antiga fábrica da pólvora. A circunstância reclama gestos delicados e aconselha a mais prudente ponderação. O lugar não é o mais propício a excessiva alacridade ou a ruidoso arrebatamento, porque a palavra é matéria inflamável, ela própria. E como lembrou Miyakoto na Terra Sonâmbula, não inventaram ainda uma pólvora suave, maneirosa, capaz de explodir os homens sem lhes matar. Uma pólvora que, em avessos serviços, gerasse mais vida. E do homem explodido nascessem os infinitos homens que lhes estão por dentro. Passemos, pois, a palavra de mão em mão como se partilhássemos o pão. E que esse gesto seja o do oficiante. Estou a pendurar-me ali atrás ao ofício de narrar. O do oficiante, num sentido cerimonial, muito próximo daquilo que tu aqui foste evocando numa espécie de cronologia histórica, mas também numa deriva sentimental, íntima. Que esse gesto seja o do oficiante, atribuindo desde logo à palavra ofício o mais elevado sentido de nobreza que ela contém. Dispensamos da estrita incumbência instrumental. Cresce em redor a árvore das palavras, que é um lema por aí espalhado nestes parques. E dá esta árvore, plantada na designada festa dos ofícios do narrar, sombra
às palavras com que reclamamos a mais bela e íntima ideia do ofício. E mais sombra dá à árvore, às histórias que as palavras forem tecendo, e tudo isso cresce à sombra de um título feliz da obra de Teolinda Gerção, justamente a Árvore das Palavras, sobre esta mulher, Cristina Tacli, que não foi daí, desse livro fabuloso da Teolinda, que pescaram esta ideia, mas a feliz coincidência de a Teolinda estar agendada para estes dias aqui, levou-me a considerar que poderia ter sido, lá está, a tal pescadela de olho, muitas vezes também nós, no nosso ofício, no teu, no meu, tentamos estabelecer com o ouvinte, ou com aquele que nos escuta, ou com aquele que nos lê. A Teolinda, por razões, enfim, da sua própria saúde, acabou por não vir aqui, mas ela está presente também. Agora, se posso acrescentar uma outra possibilidade de confirmar a presença dela, estando ela doente, o facto de pairar aqui, como coisa tutelar, um livro chamado A Árvore das Palavras, um belo livro da Teolinda Gerção. Cresce a Árvore das Palavras nas histórias que estes dias reinventarem ou entretecerem, e essa é outra maneira de a árvore crescer nos nossos sonhos, tal como cresceu nos sonhos de Gita, a menina do livro da Teolinda Gerção. E tanto cresceu que para contornar o seu tronco seriam precisas 9 luas. E cada folha era extensa como um voo de pássaro. Estou tateando deste modo um início de conversa, não apenas porque mais de meio século habitando a casa da rádio, na rádio aprendi que a palavra ou é tátil ou nem vale a pena ser dita. Mas se o programa anuncia que me cabe produzir um ou mais relatos na presumida qualidade de contador de histórias, que não sou estrito senso, preciso de um fio. Não sei como dizes fio. Sim. Um fio. Preciso de um fio. E se na ponta do fio vier um anzol, queiram os dedos da palavra que, se o morder, não me magoou. Aqui a lei reporta, faroleiro dos dias, na vertigem quase sempre sentada das notícias. Esse é um estranho desígnio do nosso ofício, muitas vezes. Vadiamos muito sentados. Fazemos enormes caminhadas sentados. Temos deliciosas aventuras sentados na redação, no estúdio. Faroleiro na vertigem, quase sempre sentado nas notícias, tantas vezes proseador de espantos alinhavados para o encosto da voz, porque sempre puxei os espantos para onde a palavra possa encontrar a sua cama de sons e possa ser proseada. Não sei como é que na tua língua isso te diz, mas isto é o prosear, que é do falatório da prosa. Sim. A prosa falada, este prosear, que é uma bela palavra perdida. E sobre isso gostava também de ocupar algum tempo adiante, não muito, sobre o modo como perdemos algumas palavras, como tragicamente perdemos algumas palavras e nos perdemos delas. Porque sempre puxamos os espantos para onde a palavra encontra a sua cama de sons e possa ser proseada, mais do que prosa na voz acomodada, as sílabas em sossego, nem ai, nem ui. E sempre me reconheci conversador de papel no bolso, narrador de anotações andarilhas. O meu ofício fez de mim um respigador, um catador de histórias, mais do que um contador. Por vezes faço maus caminhos com um gravador e uma inesgotável disponibilidade para ser surpreendido. Falaste disso sem o dizer. O contador de histórias, o que leva um jornal cheio de histórias, está sempre disponível para esse espanto. Recebe não apenas da criança que o interpela e o abana e o desconcerta, mas daquilo que é a fonte, muitas vezes, o informador, como dizem os antropólogos. É a minha oficina de escrita, domada pela rádio e pela sua cadência, pela sua batida secreta. Tenho encontrado, com o favor dos deuses e dos habitantes de povoados longínquos, a miúde, a clareira do bosque. Certa vez, na mais funda noite alentejana, ouvi contar a história de Chico Papo de Homem, que não tinha carta de condução, mas deu várias vezes a volta ao mundo sem sair de Castro Verde. Contei uma vez na rádio, nos 3 minutos de duração de uma rubrica diária que fui assinando ao longo de décadas, essa história formidável que depois incluí num livro de crónicas, editado há quase 20 anos. E peço-vos licença para a resgatar do esquecimento e do pó do caminho. Está na página 117 deste livro, de que eu próprio me vou esquecendo, e gostava de ler aqui esta manhã. É uma história que eu te falei lá fora, que o Manuel da Fonseca esteve para escrever. Chico Papo de Homem não tinha carta de condução, mas deu várias vezes a volta ao mundo sem sair de Castro Verde. O acaso fez dele motorista privativo de um dos mais endinheirados homens da terra. E diz-se que todos os dias, fardado de rigor, boné incluído, depois de dar brilho aos cromados do primeiro automóvel de Castro Verde, sentava-se ao volante e conduzia o patrão por imaginários caminhos. Tanto quanto percebi, o patrão de Chico Papo de Homem está ainda vivo, depois de cumprida boa parte de um admirável canto nómada.
Não retenho senão o essencial de uma história que escutei noite alta na cavalariça em Entradas, enquanto ao lado na mesa corrida a vinho e enchidos, os ganhões ensaiavam. Há ocasiões em que puxar de um bloco de notas é um gesto sacrílego. Evito por isso os atalhos que, intuídos na noite de doces névoas, não diriam senão vagamente o muito que patrão e motorista deram por bem achado. Certo é que esse primeiro automóvel de Castro Verde permaneceu desde o dia em que chegou à vila, instalado sobre 2 troncos de madeira no quintal da casa, para que as ervas não se lhe enroscassem aos pneus. Todos os dias, portanto, ambos tomavam o seu lugar. Ao volante, o motorista que não tinha carta de condução e no banco de trás, o patrão. E assim viajavam, sobre um tronco de madeira, para evitar que as ervas crescessem acima dos pneus. O homem contava aos amigos, com terrível verosimilhança: ontem fomos ao Caldeirão, atravessámos um nevoeiro que me tinha medo. No outro dia, fui a Beja ver o Palácio dos Duques, a estrada está péssima. Dizem-me que Manuel da Fonseca chegou a pensar num livro que se inspirasse nas fantásticas viagens de Chico Papo de Homem e do abastado homem de Castro Verde. Ao resgatar da fraterna conversa à mesa dos ganhões este apetecível início de um guião cinematográfico, os seus contornos brumosos, pretendo também evocar comovidamente a memória do grande contador de histórias e homem bom que muitas vezes, diante dos meus olhos, desafiou os que estavam à mesa a não pararem nunca a caminhada, mesmo sentados. Falaste da ligação íntima que há entre a rádio e o cinema, pelo menos deixaste que elas ficassem no mesmo lado de uma trincheira da fantasia. Disso não falámos ali fora, mas eu acredito profundamente que a rádio e o cinema são da mesma disciplina, ao contrário da televisão. Que a televisão é a obscenidade do cinema, que a rádio e o cinema têm em comum uma capacidade de nos dar uma profundidade de campo e de nos pôr dentro da história com uma enorme complicidade, com o explicador ou sem explicador. Se fechares os olhos e ouvires uma boa história na rádio, tu viajas e constróis o teu próprio cenário que a história te está a ser proposta. O cinema dá também, de algum modo, essa possibilidade de uma margem de interpretação, que é uma margem da tua própria liberdade. A televisão não dá. A televisão rasga-te os olhos e dá-te eletricidade, informa-te em excesso, vê e quase te cega de te dar apenas eletricidade em movimento tão acelerado, é uma palavra que nos é comum. Vou envelhecendo na casa das palavras. O Mia Couto, de que já falei, diria: vou entardecendo. Durante muito tempo acreditei que seria difícil, talvez impossível, encontrar gerúndio para a palavra idoso, essa mortífera palavra tão visitada pelos sacerdotes do novo emplumado, de cujo céu da boca escorre chuva ácida quando afloram as palavras mais velho ou antigo, ou longevo, palavras que eu prefiro e que amo algumas, longevo. Mas já vi esparramada no ecrã, com leviana obscenidade, a palavra idosando. O gerúndio de idoso. Já vi escrita. E a sério, não era num texto irónico. Em tais momentos, um desusado pudor impede-me de sair à rua, levando ao ombro as palavras que já não quero domar. A palavra tempestade, a palavra veleiro, a palavra fragor, a palavra penumbra, a palavra recôncavo, a palavra tanger. Já não os escutamos nem nas rádios, nem nas televisões, nem as lemos muito nos jornais. Tempestade, talvez. Mas agora dizem mais mau tempo. Mas tempestade, com aquela carga fortíssima, cinematográfica, com que conhecemos, é algo que desapareceu. Apesar de estarmos em absoluta deriva climatológica, e todos o vemos, menos o Trump e mais 2 ou 3 amigos. Há muito tempo, quando entrei na casa da rádio, fiquei preso às mãos dos sonoplastas. Queria falar também disso. Tu que tanto valorizaste aqui a questão cénica do som, nós na rádio temos muita importância, não porque ela trabalha com o som como matéria-prima, ainda que muitas vezes o som pareça ser a parte menos nobre do ofício. Nós mudámos na rádio no trabalho, mudámos de instalações. E a coisa mais descuidada na montagem das novas instalações foi o som. Os auscultadores não funcionam em muitos sítios, o som é mau em alguns estúdios. E eu dou muitas vezes a imagem de uma rádio que se preocupa tanto com outros aparatos, com a introdução do vídeo, com a aposta no online, até com as próprias instalações físicas em que trabalhamos, e descuida tanto a qualidade do som, o apuro do som, e me parece ser, por exemplo, uma sapataria onde há sapatos magníficos na montra, mas não há calçadeira para todos experimentar. Não teres um som fidedigno, bom, que te encha, que te acomode fisicamente, que te abrace quando estás a debitar a tua prosa, o teu trabalho, é não estás descalço na sapataria.
estares com os sapatos apertados a darem de cabo dos dedos. Os sonoplastas. Foi com eles que, há 48 anos, eu fiquei preso a este ofício. Foi olhando para as mãos daqueles mágicos que não falavam na rádio, estavam por detrás de um vidro. Eles, tal como os oleiros, os tocadores de realejo, os amoladores de facas, mantinham viva uma arte antiga, domavam as palavras com as mãos, num estremecimento elétrico. Por vezes chamavam para a palma das mãos a ideia de silêncio e a ideia de lentidão, uma dança imóvel. Depois lançavam sílabas a galope. As palavras gemiam no ar, gritavam, sussurravam, amparadas, apuradas na arte das mãos que as vestiam com os sons das cidades ou com a intimidade do vento. Foi com eles que iniciei a aproximação a um segredo. Todas as vozes que enchem de rumores misteriosos a casa da rádio estão presas a fios invisíveis que eles comandam com as mãos. Estão presas a essa coreografia. Há dias, na rádio onde trabalho, recuperaram um velho jingle que fiz à beira de um outro verão. Uma pequena frase sonorizada que eu fiz e que ofereci à rádio ao período de férias, e que passou. É um jingle de uma só frase. As rádios são casas de onde soltamos as palavras ao vento. Isto está a correr agora de novo, que é verão, e há dias, na Feira do Livro, encontrei um livro antigo, um livro já com 20 anos, do João Barreto, chamado Umbrais, que é um livro com prefácios que ele escreveu para outros livros, e ao folheá-lo, acabei por encontrar, logo no primeiro prefácio, que é sobre um livro do Egito Gonçalves, uma outra frase muito parecida com esta, que trouxe para aqui: as palavras voam para fora dos papéis. É de um livro chamado A Ferida Amável, sobre o qual o João Barreto escreveu um prefácio há 20 anos, que encontrou agora esta ideia de que as palavras se soltam da camisa de 11 varas circunstancial ou do suporte em que as deitamos, é uma ideia que não é apenas, enfim, etérea, ficcional, mas é uma ideia com que os que trabalham a palavra devem lidar cotidianamente. Mas afinal, como é que tudo acontece? Como é que as coisas se passam? Estamos sentados na casa da rádio e o pássaro das histórias, o pássaro das notícias e dos espantos, pousa no beiral e deixa-nos a morada do paraíso? Não, na verdade não é assim que se passa. Na verdade somos cativos de uma agenda. Mas nem todos desistimos de procurar na própria agenda, nas suas urgências, nos seus compromissos, o intervalo misterioso, a possibilidade de outra coisa. O buraco negro das notícias. As histórias que há dentro das notícias ou à margem delas é aí que irrompem. Porque uma notícia, por mais formatada, por mais que te basta tirar o segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou de acordo com a fonte autorizada, se tirares o segundo, para não parecer terceiro ou quarto, porque segundo na rádio é uma palavra proibida, ou de acordo com, porque na rádio terá outra conotação, porque não podes voltar atrás a ler quando escutas, não podes voltar atrás a ouvir, e aquele de acordo com pode supor que estás inteiramente a partilhar daquela opinião e não a atribuir àquela fonte um fundamento, uma origem, uma fidedignaridade. Este de acordo pode ter essa conotação de partilha de uma opinião e não de uma referência a uma hipotética fonte. Se tirares isso, pode haver nesta previsibilidade do formato, dos conteúdos sempre iguais, do alinhamento noticioso que é igual em todo o lado, uma possibilidade de irromper uma história. Essa é a luta que vale a pena travar no atual estado das coisas e só por isso é que eu aceito vir aqui respondendo à Cristina Taclin, eu que ando tão afastado das histórias nesta altura. Na verdade somos cativos de uma agenda, mas nem todos desistimos de procurar esse tal buraco negro. Vamos em reportagem e subitamente ficamos presos de uma placa toponímica. Há dias aconteceu-me em Almada, cheguei muito cedo para gravar uma voz para uma peça de teatro. Estava ali à procura do sítio do estúdio de gravação. Chego sempre muito cedo, como eu cheguei aqui muito cedo, eram 9 horas, cheguei antes da Cristina, e vi Largo da Boca do Vento. Há por perto um elevador panorâmico que desce para a margem de um rio. E no lado oposto do pequeno largo, há um arco cobrindo a entrada para o pátio de uma antiga casa senhorial. E há sobre a cal desmaiada uma inscrição lembrando que ali viveu Dom António Prior do Crato, que é o quase rei ali no ano 2, antes dos Filipos espanhóis tomarem conta aqui da loja, quase um século depois de a casa ter acolhido a primeira apresentação do Alto da Índia de Gil Vicente. Está ali, aquela casa nem sequer em ruínas, o pátio está muito, enfim,
hoje será muito diferente do que terá sido nessa época. A casa mudou, como é evidente, hoje deve ser uma casa de alguém, ainda será um hostel, uma coisa que o valha, se não é já, mas ficou ali o apetecimento de uma reportagem e, a reboque, o apetecimento de muitas histórias. Porque se eu fizer a reportagem, como espero fazer, o que me move a ideia de uma história absolutamente formidável que a reportagem traga. A reportagem pode ser esclarecedora, pode dar-me informação nova sobre aquela casa, sobre a sua importância histórica. Será importante isso como pretexto para fazer esse trabalho. Estou-me nas tintas, o que eu quero é alguém que me conte uma história ainda que inverossímil, uma história que justifica a minha ida lá e o meu regresso, porque é isso que nos move a procurar uma história que não tinha sido contada ou que nem imaginávamos poder encontrar. E que, pretendendo sublinhar o sentido de uma espera, não almejemos nada menos pobre que a palavra expectável, tão useira e veseira, tão reincidente, tão chuva no molhado do palém mediático, do futebolês ou critiquês. Se ouvir, não sei, em Espanha deverão ter muitas outras palavras empurradas com os pés. Nós, cada bicho careta que vai falar na televisão, diz que é expectável, o que quer que seja. Qualquer coisa é expectável. É uma palavra que até pela sua própria sonoridade sugere expectoração, embora não seja esse o seu étimo, nem essa o seu encosto, mas do mesmo modo que quero caminhar para a ideia de que nos estamos a perder dolorosamente e pobremente, desgraçadamente, de palavras belas, estamos também a tratar algumas que restam um pouco a pontapé. É um estudo que falta, aliás, falta esse estudo, o que trata de saber qual a palavra mais mastigada no falatório cotidiano. Ora, há dias encontrei no dicionário online de português a lista das palavras mais procuradas. A que encabeçava a lista era a palavra imprescindível. Será a palavra imprescindível uma palavra imprescindível? Não ponho em dúvida a veracidade da lista, ela diz-nos que imprescindível é a palavra cujo significado é mais vezes inquirido. Ora, isso significa que a muitos utilizadores de dicionários online não se afigura imprescindível o conhecimento do significado da palavra imprescindível. Eles usam mais vezes a palavra basicamente e a palavra foco. Também está muito em moda agora a palavra foco. No futebol, no critiquês. Devemos manter o foco. Todos vão manter o foco. É algo lado que nós não precisamos. E a palavra implementar. Está muito em foco também. Estão basicamente focados na implementação de algo. Noutro sítio eletrónico, encontrei uma lista de palavras caídas em desuso. A palavra veneta é uma dessas palavras. Deu-me na veneta. Quero dizer, veio uma ideia, é uma coisa nossa, cultura. Deu-me na veneta. Usávamos muito isso. Os meus pais, os meus avós usavam muito isso. Deu-me na veneta. Passou-me pela cabeça, de repente, fui tomado de assalto por uma ideia. A palavra veneta é uma das palavras que caiu em desuso. Está no site eletrónico, eles contabilizaram as palavras e até não chegaram ao ponto de fazer um ranking, mas deram-nos uma série, na prateleira dos desaparecimentos em combate, há palavras que forneceram. Esta palavra. Dou-me na veneta, quero dizer, veio uma ideia é essa ideia eu uso, dela lancei mão para tentar perceber por que desatino, por que capricho, cair em desuso a palavra desuso. Dela se desabituando os seus atuais e usuais utilizadores. Não creio que essa desabituação, essa desambiguação, se preferirmos uma palavra, entretanto, posta ao uso na ótica do utilizador, se deva a correção etimológica, mesmo se a palavra veneta vem do francês venette, ai que medo. Avoir la venette, ter medo. Donner la venette, inspirar medo. Terá sido o veneno do medo, que falava Voltaire, terá a palavra veneta sido encostada à parede do seu próprio étimo. Descobri, entretanto, que na interminável lista de fobias que se aplica aos relógios, aos cometas, à liberdade, que nesse caso se chama eleuterofobia, existe uma e se refere ao medo das palavras. Verbofobia. Outros lhe chamam logofobia. E até há o medo de palavras grandes. Vivemos num tempo onde as palavras vão encolhendo, para caberem no visor do telemóvel, perdem vogais, já ninguém dá beijos, dá-se beijos. E talvez isso explique este medo das palavras grandes. Talvez seja um pequeno medo, mas há quem dele padeça. Só isto dá pano para mangas de uma história a que muitos dos participantes neste encontro chamariam um filho. Uma das palavras no caminho deste ofício, uma das pedras no caminho deste ofício, é o da fala oca. A palavra vazia de sentido está a entupir a todo o passo o discurso corrente. Mas o discurso dominante assenta no equívoco e na pose, visa algo nem sempre perceptível, pretende provocar um efeito, colher um dividendo que está para lá da pura fruição do encontro. Fazemos uma pergunta a um político e ele inicia a resposta muitas vezes declarando: ainda bem que me faz essa pergunta.
Quase sempre esse início de resposta é apenas uma maneira de ganhar tempo por alguém a quem a pergunta causou embaraço. Ganhando tempo, o interpelado reprocessa. E nesse intervalo pode a pergunta perder os seus porquês, se é que lá estavam, se é que era a pergunta. Às vezes penso que uma pergunta só vale a pena se provocar uma resposta que ainda pergunte. A própria resposta contenha já uma pergunta, uma nova pergunta. Porque muitas vezes as perguntas já sabem a resposta que vão ter. E a resposta já sabe como vai ser perguntada. O respondedor já sabe como que chega à pergunta. Em tempos na rádio onde trabalho, o repórter ia para a rua com perguntas trabalhadas em grupo na redação, discutidas pelo restante pessoal de serviço. Com elas, ele erguia o microfone como quem ergue uma flâmula, atacando pelo flanco inesperado. Esticava o microfone e levava uma pergunta a arder. Nos dias que correm, quantas vezes ele não leva apenas um microfone silenciado, extensão de um dedo fechado no punho, um dedo que não aponta que é feio. Ele vai só ali a segurar o microfone, que já não leva pergunta, apenas é esticado, com mais 10 à volta, para o tipo da televisão perguntar. Ora, se eu não sei perguntar, se eu deixei de perguntar, perdi os porquês. A minha pergunta permite que seja a suposta verdade a mentir, com quantos dentes tem na boca. E sabemos o quanto um discurso mentiroso corre à boca de cena, hoje. Nesse caso, ao contrário do que acontece com as histórias, as outras, as dos contadores de histórias, a verdade e a mentira erguem a sua trincheira nos factos, essa coisa sacrossanta, os factos, não na prodigiosa imaginação. Talvez não seja absolutamente descabido recuar a um certo dezembro de 2005, quando, na cerimónia da entrega do Nobel da Literatura, Harold Pinter lembrou que, o mais das vezes, tropeçamos, na verdade, no meio da escuridão. Interpelando a arte, a verdade e a política, ele disse o quando e o onde das grandes mentiras mediáticas nestes dias de erosão. Disse-o como se demolisse um muro. Para manter o poder, disse ele, é imprescindível que as pessoas se mantenham na ignorância, que vivam na ignorância da verdade, até mesmo da verdade das suas próprias vidas. Portanto, o que nos rodeia é uma enorme teia de mentiras de que nos alimentamos. Pinter acaba o discurso invocando o seu ofício de escritor e a necessidade, tantas vezes sentida, de estilhaçar o espelho. Há tanto no espelho lá da escada, que falávamos há pouco. Já não sei se lá fora, se aqui há pouco. Porque, disse ele, é do outro lado do espelho que a verdade nos espreita. Esta é uma fala dorida, mesmo se não desamparada, porque não era desamparada, uma fala que se alimenta do seu ego, tal como a mentira, vem de outro ofício, de outra arte da integração, vem de outra arte, enfim, arte. Ora, a arte é uma mentira, disse um dia o Picasso. Na verdade, ele disse assim, todos nós sabemos que a arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade. Pelo menos a verdade que nos é dado compreender. Mas eu rendo-me, para terminar, embora tenha aqui mais umas notas e fique solto para a conversa, eu rendo-me sem remorso à proposta do Flaubert. Ama a arte, dizia ele. Ama a arte. De entre todas as mentiras, é a que menos mente. Gostava de ser capaz de explicar isto aos meus netos. Um chegou agora, embora tenha ido lá fora se calhar fazer xixi, pipi, como dizia há pouco, antes de chegar a idoso. Escrevo isto para o dizer perante pessoas que não conheço, ou que não conhecia, e lembro-me que às vezes, quando pouso perto dos seus olhos palavras mansas e suaves, este meu neto mais novo que ali estava há pouco, puxa os meus lábios com as mãos, agarra os meus lábios, como se estivesse a apanhar da árvore antiga, que sou eu, para ele, alguma coisa. Uma árvore que dá palavras, talvez, como as árvores do Rui Belo davam pássaros. O Rui Belo é um grande poeta português que já basou. Se não o conheces bem, recomendo que o procures. Ele escreve que as árvores dão pássaros. Isto só o meu neto, com mais uns anos, quando falar, ou um poeta como o Rui Belo pode dizer. Dito por qualquer outra pessoa, por mim ou por ti, quase poderia ser ridículo. Isso dava outra história, que talvez os miúdos que às vezes te interpelam saibam explicar, que é a história porque é que a partir de uma certa idade perdemos não apenas a inocência, mas a capacidade de usar palavras mágicas. Passamos a usar as palavras que dominam o jogo. Não é? Passamos a pôr o foco, a implementar atempadamente. Agora que teremos criado a empatia bastante, e estou a falar para eles, a ler, imaginando se eu falava para eles, ainda cheio de medo de que eles me pudessem aqui desmontar e rasgar ao meio. Agora que temos criado a empatia bastante para uma outra confidência, conto-vos que certa vez alguém escreveu uma promoção de antena para a rubrica Sinais, que deu este livro, que eu fiz durante muitos anos, tem uns 20, e o texto dessa promoção referia uma alegada luta corpo a corpo que eu teria vindo a travar com as palavras ao longo de muitos anos. O texto dizia isso.
Ele continua a travar uma luta contra corpo a corpo com as palavras. Eu não disse nada, porque seria até indelicado estar a pôr em causa alguém que escrevia uma coisa simpática a meu respeito, e sei qual é o peso das promoções hoje nas rádios, em qualquer órgão de comunicação, e a coisa passou, mas sempre escutei essa promoção com alguma estranheza, porque ela poderia abrir a porta à mais insuportável prosápia e jactância. Mas, entretanto, lembrei-me de um poema, O Lutador, de Carlos Drummond de Andrade, que é um longo poema, do qual fui espigar para quase fim de conversa. Isto que aqui está. O poema chama-se Lutador. O Lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal com a manhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, pontas à carícia, e súbito fogem. E não há ameaça e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. O poema é imenso, chama-se Lutador, e eu, aos que não conheçam, recomendo vivamente que o procurem, porque trata melhor do que alguma vez os melhores escritores de promoções da rádio, em qualquer outro sítio, vivemos num tempo de promoções, saberão formular. É aí que está. Eu tinha uma fezada que esta manhã ia ser assim. Era assim o feeling. Sabia que isto ia funcionar. Para mí es una maravilla partir palco. Bela manhã. En España diríamos con este monstruo. No es cuestión de tamaño, es un monstruo de calidad de personal. Claro, Es claro. cierto, sí, sí, sí. Haverá seguramente perguntas e vocês claro. querem falar. Estaba escuchándote ahora y recordé a Mario Cesarini ese poema que tiene que se llama El Señor, a palabras que pueden darnos norte. É o Senhor, sim. Que deu nome a uma editora formidável que temos aí. Ese poema también. Canto é o Senhor. Sí. Olha, mas deixa-me dizer, antes que alguém puxe a conversa para o outro lado e eu me perca disto. Há histórias que eu ando há 50 anos com um gravador às costas e tenho apanhado muitas histórias. Mas há outras que ficam sempre ali no limbo e o que me faz hoje impressão é que eu não, por carga d'água, eu não consegui arrumá-las, trazê-las à boca do forno. E uma delas, que nunca contei na rádio e gostava de contar, é a história de uma senhora que um dia estava já muito doente, estávamos à volta da cama dela no hospital onde ela estava, e estávamos muito preocupados, eu, a minha mulher e familiares, e ela acordou e perguntou, morri? Esta história eu nunca fui capaz de contar. Não tem a ver com proximidades, tem a ver com a impossibilidade de deixar uma história assim. Como é que contas uma história destas? Uma história, enfim, que te marcou de uma dada maneira, né? Havia ali uma proximidade, não é disso que se trata, não é de criar distância. Não fui capaz de a contar. Às vezes andam histórias a elaborar uma vida inteira, e esta até era fácil de contar, posso escrevê-la já e contá-la onde nos apetecer. Mas precisamos muito, então os jornalistas precisam muito disso, de arranjar um pretexto. Às vezes dizem, era interessante se vocês pegassem nisto, fizessem uma reportagem sobre isto, você podia contar, dê-me um pretexto noticioso, de agenda, de contexto. Porque há aqui uma situação híbrida. O tipo que é jornalista está amarrado, está comprometido com alguma coisa que é severa, como o médico está comprometido com regras éticas. Eu não posso misturar géneros, não posso deixar aqui um rigor que é sem o qual fico desamparado. Não está a ter isso porque a rádio, infelizmente, tem muitas assoalhadas e eu posso fazer ali o que aqui não posso. Agora, alguma coisa que eu não sei explicar me inibiu até hoje de contar esta história ou fez com que eu não pudesse encaixá-la. Mas tenho mais histórias. Deixa-me contar-te, já que por isso é que eu pedi, por causa desta que vou contar agora, que ficasse aqui. Uma vez o El País fez um concurso para dizer a palavra mais bela do mundo. A mais bela palavra. E eu, que via muito o El País na página eletrónica, e vejo ainda todos os dias na página eletrónica, concorri. Respondi, não é com que não havia prémio nenhum. Respondi. E escrevi uma palavra. Ventana. Ora, passados uns meses, saiu o resultado daquilo, a palavra vencedora foi liberdade, mais 200 e tal palavras, com muitos votos, e Ventana tinha um voto que era o meu.
E porquê é que eu escolhi Ventana? Que em si mesmo tem grande beleza. Foi porque, lida ou ouvida por um português, a palavra ventana é 1000 vezes mais bela que a palavra janela, porque já traz o vento dentro dela. Ventana já incorpora a ideia de vento. E queria que tu me explicasses se eu apenas construí uma possibilidade, enfim, de maravilhoso, à volta de uma palavra que nem é assim tão bela, ou se eu estou equivocado e ventana não quer dizer isso, etimologicamente. Quer dizer outra coisa, vem de outro pressuposto. Viene de ahí, sí. Viene de ahí. Pero te voy a contar un segredo. Un segredo es que los españoles consideran que la palabra janela es más bonita que ventana. Olha, Y es así. olha, fico contente. Fico contente de saber isso. Sí, hay muchas cosas que después quedan y no contas. Una cosa que para mí es muy extraña es que a mí me pasan muchas cosas que a gente me dice, a mí no me pasa eso nunca. Yo no sé si es una cuestión de que os que estamos trabajando con la palabra, estamos abiertos a escuchar a la gente, a ollar para todo lo que pasa por la rúa, pero hay cosas a tu vuelta que pasan increíble. No sé si te pasa a ti. A mí me pasan muchas cosas para escribir muchas historias. Fue una semana iba en un convoyo de estos como este que va para Cascais y ese convoyo paraba, tenía una parada en un hospital psiquiátrico. ¿Sabes? Entonces, iba al final del convoyo mirando para lá, a mi lado iba un hombre, eu llevaba el pelo así totalmente rapado y él iba de fato, normal. Todo el mundo iba hollando para lá y salió el convoyo, el hombre comienza ¡ah! Y después mira, olla para mí. Y todo el mundo hollando para mí. Lo hizo eso 4 o 5 veces, ¿sabes? Entonces, cuando llegamos a la parada del hospital psiquiátrico, claro, todo el mundo lloraba para mí y se levantó él y salió él. Yo cuento esto y la gente dice, a mí no me pasan esas cosas. Digo, sí te pasan, pero no estás atento, porque yo apaño eso y digo, algún día lo contaré para hacer una historia. Y cosas de estas, ¿no? Sobre la equivocación de las impresiones equivocadas, ese tipo de cosas. Y pasan muchas cosas, estoy siempre escuchando. Então, do que se trata é de estar disponível para a surpresa, para ser Es lo que surpresa, estaba para o diciendo. espanto. Tú escuchas muchas cosas, quedan ahí, y después tiene que haber un momento, un clima, una Un razón, pretexto, sí, un pretexto para escribir. Sí. Mas o que me espanta é que não encontro mais pessoas a contar histórias assim. Mas eu não creio que eles não tropecem nessas histórias. Não podem, não podem. Es extraño, Não podem. más antiguamente sí que se hacía. La oralidad tenía un papel de oficio, tenía un papel de oficio de los explicadores, la radio, la televisión, los contadores, o serenos, en Portugal no se sabía. Vários autores, sim. Los serenos que iban por la rúa tal, y abrían las puertas, pero también daban explicaciones de cómo estaban, los carteros, que también antiguamente contaban muchas cosas. Donde yo vivo es una ciudad muy pequeña y todo el mundo me conoce, entonces un amigo otro día me dice, fui a tu casa y llevaba las rastas, así. Entonces el cartero me dijo, no está Carles. ¿Cómo? No, por la pinta que tienes vas a ver a Carles, ¿verdad? Sí. No, está de ferias. Esto, antiguamente los carteros tenían toda esa información, pero había una realidad que era para hablar con los amigos, de historias que pasaban en el día a día. Y eso también perdióse. Ahora, como tú estabas a comentar, que tenías mucha razón, la televisión ocupa un espacio que resta a la oralidad. Sí. A la oralidad cotidiana, no solamente al oficio de narrar, a la oralidad de contar cosas que pasan, que explican un poco a tu visión del mundo y la cosmología de la gente. A mí me gusté mucho de una respuesta, siempre tenía que tener una pregunta. Eso es muy importante. Porque se não falamos solamente para escutarnos a nosotros mesmos. Sim, não, e a resposta fecha o ciclo, acaba ali tudo, acaba o mundo ali. Se a resposta não lança uma nova inquietação, acaba o mundo ali, termina tudo, não é? É uma coisa que não abre novas janelas para coisa nenhuma, não é? Parece uma receita, parece que o perguntador já sabia que caminhava para aquela resposta. Então escusava de ter ido fazer a pergunta. Não era necessário. Sí. No gastaba tanta gasolina en el camino. Para mí las mejores conversas, los mejores espectáculos siempre fue con gente de una aldea. Yo estaba escuchando la historia que contaste de un conductor que nunca tiró a carta, pero viajó por todo el mundo. Y yo llegué a una aldea que se llama Bargota,
y alguien en el bar me dice, te voy a presentar a un hombre que es piloto de avión. ¿No? Y me acerco y me dice al oído cuando estábamos expertos, pero nunca salió del pueblo. ¿No? Entonces, el hombre comenzó a contarme los viajes en avión que había hecho. Pero además no. Durante 5 años hice la ruta regular desde Bargota, o sea, que es el pueblo, a Santiago de Cuba. O sea, lo tenía claro. Y contaba, y entonces de pronto la gente se va acercando y dice, cuéntale cuando se estragó el ala del avión y tú lo arreglaste. Entonces empezó a contar, y mezclaba cosas que había escuchado. Había aquí unas vacas muy buenas que daban chocolate con leche. O sea, ¿por qué? Porque eran marrones las vacas, entonces la leche no era blanca. Y entonces hubo un concurso internacional de vacas en Santiago, en Cuba, y me dijeron, ¿puedes llevar la vaca? Un señor que vive aquí cerca, que tiene unas vacas muy buenas, ya no tiene con leche, con chocolate, ahora son solamente de leche, pero es muy buena la leche. Y me dijo, ¿puedes llevar una vaca al concurso? Y tal, y dije, sí, para eso tengo el avión. Entonces me puse la vaca. Pero había una gente que no le gustaba que la vaca bajara en avión, y eso que la vaca la habíamos puesto en primera. Empezó a contar. Increíble. Y entonces, la gente protestaba, pero la azafata no estaba para esos temas, ¿sabes? Porque estaba colgando la chaqueta del copiloto que me acompañaba y se le había caído una foto que era la foto de su mujer. Y ella, que pensaba que estaba soltero y que estaba con ella de amante, se dio cuenta de que ella era la segunda y entonces estaba súper enfadada. Y para molestar al copiloto, fíjate yo qué problema tengo. Había soltado un tornillo, un parafuso del ala, o sea, para que el avión volara peor. Y entonces, de pronto, se suelta el tornillo y el ala comienza a dar golpes en la parte de atrás. Claro, en una situación, y yo me levanté y pregunté, ¿hay algún mecánico en el avión? Y no había ninguno, pero yo he estudiado y entonces dije, dejadme una llave inglesa. Y un señor que viajaba en el avión sacó una llave inglesa y yo salí por la ventanilla al ala y otro parafuso que encontré y me lo contó, y cuando terminó, yo estaba... ¿Qué te parece? Digo, que le voy a invitar a un vino. No se merecen las gracias, dijo, para terminar. Nos tomamos el vino y cuando se fue, se acercó un señor y me dijo, no está loco, pero se cree que lo que dice es completa verdad. Entonces, es curioso. ¿Tú crees este hecho de contar historias fantásticas e creértelas? Sim. O próprio contador acredita na verosimilhança daquilo que está a passar. Sim. Isso é formidável. ¿Pero tú crees que eso es posible? O sea, yo me quedé con la duda de si realmente el hombre acreditaba en lo que me estaba a contar o sabía que era una mentira. Vou-te contar como uma história pessoal, o que eu penso. Vou tentar responder-te como uma história pessoal. Constou o meu respeito, num dado momento, que eu vivi dentro da minha própria casa, dentro da minha própria sala de estar, dentro de uma tenda. Montei uma tenda na sala de estar. Correu e uma das minhas filhas acreditou nisso. E contou aos colegas. O meu pai é maluco, viveu 6 meses dentro de uma tenda montada na sala de estar. O que é que aconteceu na verdade? Aconteceu que eu comprei uma vez uma tenda que nunca usei. E emprestei a um tipo que foi fazer férias no verão e levou a tenda. Depois estava a contar esta história, tenho muito dinheiro para uma tenda, emprestei a um gajo, nunca usei esta porcaria, qualquer dia ainda monto esta porcaria na sala de estar e durmo lá dentro. E uma das minhas filhas deve ter contado a alguém, o meu pai está a pensar em montar a tenda na sala e dormir lá uma noite. Depois isto vai andando, e acaba que eu vivi 6 meses dentro da tenda. Há pessoas que acreditam que eu vivi 6 meses numa tenda montada na minha própria sala. Y el problema es, te encuentras al último que escuchó la historia y va un día y te pregunta, ¿tú viviste 6 meses en la tenda? ¿Qué dices? Sim, eu digo que sim. Claro. Porque no quieres desilusionar a otro que escucha. Porque é mais uma história que corre. É mais uma história, não, independentemente do dano que ela possa provocar ou não na minha credibilidade, é uma história mais, é uma história que se solta, não é? En la radio... Uma história. Espera. En la radio había un hombre que decía, no deis que la realidad estropee una buena anécdota. Bom, claro, sim. Olha, outra história que eu nunca contei. Há bocado estava ali um camarada que nasceu em Benguela. O António. O António. Nasceu em Benguela, eu vivi em Benguela, comecei na rádio em Benguela, mas eu sou muito mais velho, tenho mais anos de rádio que ele de vida, portanto,
não nos encontramos. Eu comecei na rádio em Benguela e ele nasceu em Benguela depois, provavelmente, de eu ter sido em Benguela. Estávamos ali numa conversa. Falámos de Benguela, dessa cidade amável, geométrica, plana, magnífica, com mais poetas por metro quadrado do que qualquer outra no mundo, com a mais mestiça das cidades da África, pronto, tudo isso, só coisas boas. E de repente, até anotei aqui, já depois da conversa, epá, há uma história que eu nunca contei também. Eu estava a fazer histórias ligadas à rádio, histórias que nascem da própria rádio. A rádio geradora de histórias. Aconteceu dentro de uma rádio ou por causa da rádio. Nessa rádio onde eu comecei a trabalhar, tendo eu os meus 15, 16 anos, um dos nossos divertimentos era ir à noite para o jardim ao lado da rádio, uns tipos cansavam, os outros ficavam a ver. Pronto. Eu era dos que ficava a ver, e por essa vereda nunca entrei, por nenhuma razão, não calhou, e deixávamos a fechar os últimos bares, as últimas espadadas. E havia um homem que, por volta dessa hora, 2 da manhã, quando fechavam as espadadas, e nós recolhíamos a casa, um homem que passava ao volante de um carro antigo, carros à americana, sempre sozinho, sempre muito devagar, e os que recolhiam mais tarde, imagina que ficámos mais tempo na galhofa, eram já 3 da manhã, ou eram já 4 da manhã, encontrávamos esse homem invariavelmente nas ruas da cidade, devagarinho, não. Ia até à marginal, ao pé da praia, esse homem vinha mais tarde, nunca dormiu, não tinha sono. O corpo dele não é, dormia pouco, não é, dormia 1 hora por dia, não, nunca dormiu. Não sei se esta doença existe, se está catalogada. Este homem, aparentemente, era um homem saudável, não tinha nenhuma debilidade visível. Apenas não tinha sono. O corpo dele não precisava de sono. Não precisava de dormir. E ele, não, àquela hora, está cidade a dormir. Portanto, o que lhe resta é passear na cidade. Uma cidade amável, tipo, radial. Esta história não dá uma história de 3 minutos na rádio. Isto dá um romance. Não é? Isto dá um romance. Uma figura destas dá um romance. Agora, é outra que eu nunca contei. Não, aqui nem tem a ver com pudor qualquer que eu seja. Nunca contei esta história. Mas há histórias que partem da rádio e que são quase do anedotário da rádio, mas que podem depois ser desdobradas, ser desmultiplicadas com umas mudanças dos automóveis. Que é uma coisa também que acho que é da palavra desmultiplicar. Que quer dizer o oposto, e não sei se a palavra existe, mas é muito usada. Desmultiplica. Não existe. Os En arrumadores castellano no existe. dizem. Como é que é? Destroça. Destroça. Sí. E hoje- Ahora hay muchas palabras de este tipo. Crecimiento negativo. Pois, Cimento quê? Negativo. Crecimiento negativo. mas na rádio onde eu trabalhei cá, quando cheguei de Angola, a primeira rádio onde eu trabalhei, a rádio oficial de um país já depois de 25 de Abril, já em democracia, era uma história que eu não pude confirmar com os meus olhos, mas que era muito recente, estava muito fresca à época, e que toda a gente viu surgir, que é a história de um diretor da rádio, um dos muitos diretores que a rádio tinha, que ordenou, apalavrou com carpinteiros, pedreiros, que a rádio tinha. Aquela rádio tinha tudo. E vagamente uma secção de rádio, alguns, tinha até um supermercado, era uma coisa gigantesca, e tinha serviços de carpintaria, de oficinas, e encomendou-lhes que fizessem um barco. Um barco de recreio, dentro da rádio, no Calhas, onde era a emissora nacional. E uns tipos, durante meses, construíram um barco para o diretor. E um dia, o barco estava pronto. E depois a questão, como é que tivemos o barco da rádio? Porque a única porta que havia junto daquele pátio interior onde o barco foi construído era uma porta pequenina, mais pequena que aquela ali. Portanto, o barco tiveram de derrubar parte da parede para tirar o barco. Isto é uma história fabulosa, que é quase impossível, porque já estás em democracia, mas estás naquela fase de transição, onde vale tudo, ainda há militares a controlar a coisa, ainda há ali uma guerra muito apertada do PREC, com todos os seus excessos. Mas é uma história que vem de trás, que vem do tempo do nepotismo, do abuso de poder, mas que ainda sobra. Como há a história de um piano de cauda, sobre o qual eu andei com os meus próprios pés, nas madrugadas de loucura de rádio. Eu, seguindo os outros, nunca fui pianista, aliás, toco com os pés, se tentar algo. E esse piano, que era usado nas madrugadas pela malta mais notívaga, mais dada a excessos, um dia foi roubado. Roubaram o piano. Desapareceu o piano, roubaram o piano. Desapareceu. Chamaram a PJ chegou, ouviu as pessoas que estavam a serviço naquele dia, que se deu conta do desaparecimento do piano. E um tipo, ninguém sabia, ninguém tinha visto, mas ele disse, não, eu até ajudei. Vieram aqui uns senhores com uma farda, mudanças. Pararam ali uma carrinha e vimos buscar o piano, que está aí para afinar. E eu ajudei a levar o piano. E
O gajo da PJ está a tomar nota disto e quando acaba a inquirição não está a pasta dele. Alguém lhe deu uma pasta para o tipo dele. Ou o inspetor da PJ judiciária. Roubaram a pasta do polícia. Portanto, que vem investigar um caso do roubo de um piano. Só isto dava um livro de histórias que nascem da própria rádio. No tempo, isto é um bocado. Havia um tipo fantástico, um grande repórter, um tipo de excessos, um gajo que era o Alfredo Alvela, com quem aprendi muito, tipo, que estava já muito retardado na fase final da vida dele. E nós dizemos, Alvela, ele retificava, Sr. Alvela. E tu começaste. Ele diz, no tempo em que os Alvelas falavam. Portanto, alguma coisa que recuasse ao tempo em que nas rádios aconteciam coisas estranhas, hoje não acontece. Mas vais a uma madrugada a uma rádio qualquer, está lá um tipo. Está lá um tipo. É uma solidão nas rádios. No 25 de Abril, no golpe militar, militar português, que é uma das rádios ocupadas por militares, à paisana, o Costa. É daí, não é daqui. É daqui. Eu vou desligar. Eu odeio que isto aconteça e comigo nunca acontece. É a minha filha que está lá fora que devia saber que comigo não pode acontecer. Es la primera vez. Siempre a una primera vez. Siempre a una primera vez. Yo aprovecho aquí para preguntarte, ¿tú crees que ahora que estamos falando dos oficios de narrar y falamos ya para acabar un pouco do futuro, crees que a radio teñe futuro? Como oficio de narrar? Se tem, não é muito visível, ou seja, nós já ouvimos muitas histórias de mortes anunciadas, os jornais vão morrer, as rádios vão morrer, e sempre sobrevivemos. O problema é que no dia em que, nos automóveis, que é onde se ouve hoje rádio, como diria a maior parte da malta, como hoje se ouve rádio basicamente, pudeste ter um processo online de captar a rádio, acabou. No dia em que não precisares de conduzir o teu automóvel, que ele for sozinho, e puderes ir online buscar coisas, acabou a rádio tal como existe. Tal como existe. Vais ter depois acesso a coisas de podcast, coisas mais fragmentadas, já com a tua escolha a dominar a criação de produtos, como se diz agora, produtos, de formatos, novos formatos. A rádio está muito sufocada neste momento pela invasão, pelo domínio do online, dos recursos vídeo sobre ela. A rádio passou a ser uma coisa menor dentro das rádios. Não sei onde é que isto vai dar, mas temo que não leva a bom ponto. Agora, o discurso fatalista de que os velhos meios vão sussurrar para dar lugar a outras coisas é antigo, é mais velho que a avó torta e não confirmou os vaticínios. Os maus agouros não se confirmaram, não é? Até hoje. Tens os jornais em papel, uns a abanar, outros nem tanto, outros resistem. Os que resistem, muitos deles é porque fizeram opções editoriais de sarjeta. O jornal que mais vende em Portugal é o Moscado, uma coisa que infeta as mãos. Mas, pronto, a razão é o que mais vende em papel. Agora, os jornais estão a fugir muito para o online. Muito. O Diário de Notícias vai começar daqui a uma semana a ser em papel só uma vez por semana e está no online. O público está a encolher, já nem ao domingo engorda, né? nem ao fim de semana engorda. Não sei. E as rádios? As rádios são muito iguais. Passam as mesmas sequências musicais, têm as mesmas lógicas, não notas marcas de diferença de umas para as outras, não notas coisas distintivas, como aconteceu em tempos. Não sei, se há um empobrecimento das redações, há um investimento cada vez menor, quer no recrutamento de pessoal qualificado, quer nos recursos tecnológicos. Agora estamos, no caso da Rádio do Trabalho, estamos a reativar um circuito de correspondentes, e é um processo muito interessante, que eu associo à chegada de um novo camarada para a direção, que é um tipo com muito interesse pelas coisas do internacional e muito bom, que é o Ricardo Santos, que veio da Antena 1, mas nós estávamos reduzidos a dois correspondentes. Agora, já temos, na carreira deles, mais de uma dezena de gente qualificada, mas isto tem a ver com este gosto pessoal desse camarada que foi para a direção e do que me parece ser uma aposta também na internacionalização da própria rádio, jogando com os passos da chamada lusofonia e por aí fora. Com parcerias com rádios do Brasil, por exemplo, da África, de Macau, à conta também das rearrumações de acionistas
Mas este é um caso muito singular. Não sei se os tempos vão ser muito apertos. As redações estão cheias de gente mal paga, de gente a recibo verde, muita gente a recibo verde, muita gente a recibo verde. Com os quadros diretivos bem pagos e com muita aposta no online. Nós, na rádio, cada vez que sai alguém, ou que morre alguém, ou que alguém vai para a concorrência, porque imagina, por exemplo, para a concorrência na rádio oficial, que paga mais, mas não te mete no quadro, ficas com um tempo precário durante muitos anos. Um dos mais notáveis animadores da rádio pública acaba de sair e pôr a rádio em tribunal, porque esteve 15 anos a receber verde, o Cláudio Macedo, que é um monstro, esse é um monstro mesmo, um grande monstro. O gajo saiu e pôs a rádio em tribunal, tão simples como isto, porque durante 15 anos o mantiveram a receber verde, fazendo um horário que é só o horário da missa das 8, quer dizer, o horário mais importante que existe na rádio. Agora, notas muito recrutamento de gente para o online, para as secções online das rádios. O corpo estritamente radiofónico das redações de rádio está a encolher. Não sei de que é que isto é sintoma, mas não é de coisa saudável. Vamos ver. Não sei se têm alguma pergunta. Eu gostava só de ouvir o fim da história do 25 de Abril. Desculpa, ok. Boa. Olha, não sei se tu és jornalista, mas podias ser. Não, mas podias ser, porque os comentários estar muito atentos ao fim das coisas e não deixar cair esse saco roto de coisas que ficaram ali penduradas à conta de uma deriva qualquer. Chega o Costa Martins, que era o oficial incumbido de ocupar o rádio português. Outros iam ocupar o aeroporto, outros iam ocupar a emissora nacional, outros iam ocupar outros lugares estratégicos, à época. E entrou, era mais ou menos à 9 da manhã, estavam 20 gajos a jogar à batota no bar da rádio, como era costume, incluindo alguns militares, às vezes, do regimento ali próximo. E ele entra, o porteiro era um tipo muito engraçado que dizia quadras sozinho. Tem um militiano, portanto, da meia-noite avaria. Andava nos corredores a cantarolar sozinho, coisas sem nexo, que batiam em rima certa. Era o Sr. Oliveira, que falava sozinho, estava ali assim, e ele entrou, nós precisamos falar com alguém responsável, e o tipo apontou para o primeiro andar, onde estava um homem notável, que era o Silva Pinto, que era um homem que escrevia programas para crianças. Aproveitava à noite, quando todos estavam lá na batota, escrevia programas para o público infantil e apresentava isso como o tio Júlio. Estava ali o seu programa. Era uma espécie de regente de estúdios, era uma espécie de governanta da casa. Hoje, secretário-geral, um homem formidável, um homem antigo, monárquico, muito culto, um grande conversador, era o nosso tio mais velho. Tratava-nos muito bem, era de uma grande delicadeza muito tolerante para os nossos excessos. E o Costa Martins subiu ao primeiro andar e disse: boa noite, eu sou o capitão Costa Martins, não sei qual era a patente da época, venho com estes camaradas a ocupar a rádio, nós somos militares do movimento das Forças Armadas. O Sr. Pinto disse: filho, não me chateias, estou aqui aflito agora, eles estão lá todos lá na jogatina, vai lá. Desculpa, eu sou o capitão Costa Martins e venho mesmo ocupar a rádio. Se não se importa, queria saber quantas pessoas estão neste momento de serviço, queria pedir para não deixar entrar mais ninguém, queria falar com o jornalista de serviço, com o técnico, com o animador, queriam evitar que se pusesse qualquer coisa no ar em gravação, que pudesse alertar, ou que alguém cortasse a emissão, ou que alguém fizesse algum disparate. E só à terceira tentativa é que o Silva Pinto percebeu que estava a decorrer um golpe de Estado, que tinha aquela rádio como um lugar central, nevrálgico das operações. Hoje isso não seria necessário. Hoje fazia-se com um Twitter. Com um Twitter, um tipo de despacho ali de 3 golpes de Estado, um estadinho, sem sair de casa. Foi isto. Foi a história esta. Uma história exemplar. Que a rádio, ela própria, já acolheu histórias. Já foi lugar, já foi fonte de onde brotaram histórias. E hoje não é tanto. Isto de algum modo remete para uma coisa que tu disseste há pouco, que é, parece que as coisas acontecem só a um grupo de pessoas e não à grande maioria. Estamos todos a ficar mais distraídos do que fomos lá atrás. Sí, Onte Fontiña falaba conmigo de que muchas veces él precisa de pisar o freno, es decir,
para ver mejor o contexto tienes que ir un pouco máis despacio. Sim, uma distância, não é? Sí. Sim. Tiña alguna pregunta? Eu acho que precisamos todos ganhar distância. Pensar. Sí, 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 sí. Pensar. Yo solamente quería comentar que en la narración sí hay más futuro, ¿no? Que lo que yo creo que la radio, él es demasiado pesimista, creo que es más, la gente escucha también trabajando y haciendo más cosas. Creo que los oficios de narrar no se van a perder, creo que la narración tiene muchas posibilidades en lugares insospechados además. De hecho ahora se está utilizando mucho la narración para explicar el patrimonio, por ejemplo. Porque indudablemente no es lo mismo que un guía te explique el nombre de todas las piedras que pueda haber en un monumento, que te explique una historia más humana de los lugares. Aquí te podrían explicar toda la historia de la fábrica de pólvora, o podrían explicarte también la historia desde el punto de vista de los hombres que trabajaron aquí. Y eso es un futuro importante, que va a dar mucho campo de actuación. Igual que eso, creo que la radio y los demás oficios de narrar tienen posibilidades, pero dependen un poco también de esa distancia, y sobre todo, por eso he comenzado con ello, es de la honestidad. O sea, yo creo que hay que acercarse con honestidad a los oficios de hablar y con la calidad. Para mí son dos palabras fundamentales. Sim. Isso que falas da honestidade e da qualidade, enfim, de respeito por regras que não mudam, não é? O que eu sinto é que hoje o jornalismo está a ser desafiado por lógicas administrativas a ser entretenimento, cada vez mais, a ser as duas coisas. E não é possível que ele seja isso de ânimo leve, que seja uma coisa e outra. Não é possível. Esse desafio não é explícito, não há em lado nenhum alguma coisa que diga agora queremos que o amigo faça umas piruetas enquanto está a dar uma notícia. Não chegou a esse ponto, não faltava. Mas há um desafio subliminar, algumas vezes outras já sussurrado, a que te ajeites ao espetáculo, que possas ajeitar a ideia do espetáculo. E é um bocado assustador isso. Obrigado, Cristina, obrigado aos contrabandistas, obrigado a la Cámara Municipal de Oeiras, que al final ponen dinero. Yo soy economista, no hay de contar contos, y siempre tengo en cuenta de dónde viene el dinero, por lo menos para darle las gracias, o no. Nós é que agradecemos.